Oi meninas, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 14, onde fala sobre o sistema endócrino. Hoje nós vamos para a página 165, onde nós iremos continuar falando sobre as glândulas endócrinas, né? E hoje o livro de vocês fala sobre glândulas paratireoides. Nós já falamos na aula passada sobre as glândulas tireoide. E o que é uma glândula paratireoide? Já que nós já estudamos sobre a tireoide. A glândula paratireoide são glândulas que ficam atrás da glândula tireoide. Então a tireoide ela fica na metade do nosso pescoço e essa glândula paratireoide fica atrás dessas glândulas. São 4 glândulas que têm o tamanho de uma ervilha cada uma. E ela produz um hormônio, e esse hormônio está relacionado aos nossos ossos, e o livro de vocês na página 165 diz assim: as paratireoides são 4 glândulas do tamanho de ervilha que se localizam no pescoço atrás da glândula tireoide. Então, paratireoide fica atrás, se localiza onde? Atrás das glândulas tireoides, são 4 glândulas do tamanho de ervilha cada uma delas. Qual que é a função dessa glândula? Elas produzem um hormônio que regula a quantidade de cálcio no sangue. O hormônio que regula, que faz essa regulação, ele é chamado de paratormônio, tá? O livro de vocês fala assim: quando há pouco cálcio na corrente sanguínea, as glândulas paratireoide produzem mais paratormônio, que retira íons cálcio dos ossos e lança no sangue. Quando há muito cálcio no sangue, há diminuição da produção, do hormônio chamado de paratormônio, reduzindo a liberação desse íon no sangue. Então, o que acontece? Então, a função dessa glândula é produzir o hormônio, regular a produção do cálcio, onde? No sangue, E qual que é o hormônio que faz essa regulação? Ele chama paratormônio. Então, o livro fala que quando há pouco cálcio no sangue, essa glândula ela produz o quê? O paratormônio, Onde esse paratormônio, que é esse hormônio, ele vai retirar o cálcio dos ossos e vai lançar esse cálcio onde? No sangue. E vai dizer também que quando há muito cálcio no sangue, significa que há diminuição onde? Da produção desse hormônio chamado paratormônio. Então, o livro de vocês mostra, na página 165, mostra a glândula tireoide e mostra as glândulas paratireoide que ficam atrás da glândula tireoide, tá, pessoal? Na página 166, o livro de vocês diz assim: então, nós estamos falando de uma glândula que ela faz o que? Ela controla a produção de cálcio nos ossos, Então, o livro de vocês fala assim, a produção excessiva do paratormônio, que é o hormônio produzido pela glândula paratireoide, mantém alta quantidade de cálcio no sangue. Quando esse hormônio ele está em excessividade, em excesso, aumenta a quantidade de cálcio no sangue. Se aumentou a quantidade de cálcio no sangue, diminuiu a quantidade de cálcio nos ossos. Se diminuiu a quantidade de cálcio nos ossos, esses ossos eles vão ficar fracos, vão ficar quebradiços, vão ficar esponjosos e vão trazer-nos aquela doença chamada de osteoporose. Então, não pode haver excessividade, quantidade excessiva de paratormônio no nosso corpo. Ele tem que estar como? Regulado, para não ter déficit de cálcio onde? Nos nossos ossos. O livro de vocês diz assim: a produção excessiva do paratormônio mantém alta quantidade de cálcio no sangue. Como esse cálcio é retirado dos ossos, a pessoa pode ficar com os ossos fracos e quebradiços. Um exemplo é a doença chamada de osteoporose. Por outro lado, o excesso ele pode trazer ossos fracos. Por outro lado, a deficiência, a falta desse hormônio chamado de paratormônio, que é produzido pela glândula paratireoide, pode manter baixa quantidade de cálcio no sangue, ocasionando o quê? Contrações violentas nos músculos, doença que é chamada de tetania, mas nós podemos chamar de cãibra também.
Então, o paratormônio, eles têm que estar regulado. O hormônio paratormônio, produzido pela glândula paratireoide, eles têm que estar o quê? Regulado no nosso organismo, porque a quantidade em excesso pode diminuir o cálcio dos ossos, fazendo com que os ossos fiquem fracos, né? E nos leva a uma osteoporose. E também a baixa, né, quantidade do paratormônio no nosso corpo pode resultar em quê? Em contrações violentas, que a gente pode chamar de cãibra. Eu não sei se vocês já tiveram, ou se vocês não tiveram, pergunto para pais de vocês, avós de vocês, o quanto dói uma cãibra. A cãibra é a falta de quê? De cálcio no corpo, tá bom? Agora nós vamos seguir, nós vamos falar sobre uma outra glândula que faz parte do sistema endócrino, que é chamada de timo. E aqui nós vamos ver qual que é a função do hormônio, onde ele atua também. No livro de vocês mostra aí, pessoal, ó, um osso, tá? Com osteoporose. Esse osso, ele é um osso cheio sabe uma peta? Quando você pega uma peta e quebra ela, que ela é cheia de furinhos dentro? Então, um osso com falta, né, de cálcio nos ossos, que é o excesso de paratormônio, diminui essa quantidade de cálcio nos ossos, ela faz com que o osso fique o quê? Muito fraco, então ele fica cheio de furos dentro dele, ocasionando o quê? Às vezes tem estudos aí de pessoas que ao tossir, o osso está tão fraco que ao tossir quebra a costela. Então aqui mostra um osso, né, com osteoporose, onde o livro de vocês diz assim, ó, a osteoporose é um dos problemas causados pelo excesso de paratormônio no sangue, né, levando o quê? Aos ossos ficarem o quê? Fracos e quebradiços. Então vamos agora para o timo, né, que é uma outra glândula que produz um hormônio do sistema endócrino. O livro de vocês diz assim, ó, o timo produz hormônios que agem no desenvolvimento e no amadurecimento de um tipo de glóbulo branco. Nós estudamos lá atrás sobre glóbulos brancos, que também podem ser chamados de leucócitos. E existem vários tipos de leucócitos, como basófilos, neutrófilos, eosinófilos, né? Então o timo, ele age em cima de um tipo desse glóbulo branco. Pode ser o basófilo, pode ser o neutrófilo, pode ser o eosinófilo, pode ser algum deles. Mas ele age onde? Nos glóbulos brancos, em algum tipo do glóbulo branco, que é um tipo de leucócito. O livro de vocês diz assim, ó, o timo também produz um hormônio que atua entre os nervos e os músculos. Quando por alguma doença a produção desse hormônio é deficiente, a contração muscular é afetada. Que contração muscular? Batimento cardíaco, contração involuntária que nós temos como batimento cardíaco, do intestino, de urina, que são contrações involuntárias. Então, quando há deficiência desse hormônio produzido pelo timo, há o quê? A diminuição da produção da contração muscular dos nossos órgãos. Onde fica o timo? O livro de vocês mostra uma imagem, mostra bem onde fica o timo. E ao lado diz assim, ó, o timo se localiza na parte superior do tórax. A parte superior então é a parte de cima do tórax. Aqui está o nosso tórax, fica na parte de cima. Então ele fica bem abaixo aqui da nossa traqueia, né? Bem abaixo da traqueia. Quando uma criança nasce sem timo, seu sistema imunitário fica comprometido e ela pode ficar incapaz de combater infecções que podem levar à morte. Por que essa criança ela não tem o sistema imunitário? Porque o timo ele faz parte, né? Ele produz hormônios que fazem parte onde? Dos glóbulos brancos. Lembrando que glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas fazem parte do sistema imunitário. E o timo ele atua onde? Em um tipo, né, de amadurecimento do glóbulo branco, que é um tipo de leucócito que pode ser, como eu falei para vocês, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, qualquer um deles, tá? Então, essa é a função do timo, tá? E a deficiência desse hormônio pode ocasionar nisso, tá? Em uma pessoa ela ser incapaz de combater certos tipos de infecções causadas por micro-organismos, porque o nosso sistema imunitário ele serve para combater, né, micro-organismos. Outra glândula que o livro de vocês cita aqui são
as glândulas suprarrenais. Ainda estamos falando de glândulas endócrinas, né? Hormônios que são lançados na corrente sanguínea. O livro de vocês diz assim, ainda na página 166. As glândulas suprarrenais localizam-se sobre os rins. Então, o próprio nome já diz, suprarrenais. Renais vem de rins, né? Então, elas ficam acima dos rins, essa glândula. E essa glândula é formada por duas regiões, uma externa e uma interna. A externa, ela é chamada de medula e a interna é chamada de córtex. A externa produz um tipo de hormônio, que é a medula, e a interna, que é chamada de córtex, ela produz outro tipo de hormônio. Então, a externa, ela produz o hormônio chamado adrenalina, e a interna, ela produz o hormônio chamado de cortisol. Então, recapitulando, as glândulas suprarrenais, elas ficam em cima dos rins, e essa glândula tem camada externa e camada interna. A camada externa, ela é chamada de medula, e ela produz o hormônio chamado de adrenalina, e a camada externa, ela tem a camada externa, que é chamada interna, que é chamada de córtex, e essa camada interna, ela produz o hormônio chamado de cortisol. Aí o livro de vocês mostra, né, um rim, e mostra acima do rim a glândula suprarrenal, e mostra ao lado a parte, né, externa, que é a medula, que produz adrenalina, e mostra também a parte interna, que é o córtex, que produz o quê? O cortisol. Aí o livro de vocês diz assim: quando os órgãos dos sentidos detectam alguma situação de estresse, para que servem esses hormônios produzidos lá nas suprarrenais? Olha para vocês verem. São enviadas informações para o cérebro, que estimula as glândulas suprarrenais a produzirem o quê? Adrenalina e cortisol, parte externa e parte interna. Esse estímulo externo de perigo exige uma resposta rápida do organismo. Surgem os tremores, a sudorese, a taquicardia, a expressão de medo no rosto, que significa o quê? Preparação do corpo para reagir. Então, quando você sente medo, que o seu coração acelera, que você transpira de nervoso, que você muda a sua feição, você fica com feição de medo, isso significa que está agindo quais hormônios? A adrenalina e cortisol, que são produzidos onde? Lá nas glândulas suprarrenais, na parte externa chamada de medula, que é a adrenalina, e na parte interna que é chamada de córtex, onde é produzido o cortisol. Tá bom?